galera! Segundo episódio aqui desse podcast maluco, que tem sido meio terapêutico também. Na verdade, tem sido terapêutico nada. Na verdade, tem criado mais ansiedade do que tratado, né? Porque eu fico pensando, cara, eu tenho tanta coisa pra falar, tanta ideia que pode ser interessante e pode me dar uma aliviada, né, nos sentimentos e tal, mas dentre tantas ideias eu acabo ficando mais ansioso ainda, que eu não consigo escolher qual que eu vou, desenvolver, né? O primeiro episódio, que é um episódio de introdução, não era pra ser um episódio de introdução. Era pra ser um episódio muito específico, falando sobre uma coisa muito específica, com um título totalmente diferente do que tá lá, mas, novamente, né, nesse processo de saber o que eu vou gravar, eu acabo me enrolando e saiu uma coisa muito esquisita e eu banquei que era uma introdução, entendeu? E funcionou, no final das contas deu certo, também graças ao JP, que faz uma edição excelente, né? Então, no final das contas ficou coerente. Aí eu falei, bom, não vou errar no segundo episódio. No segundo episódio eu vou anotar tudinho, tem várias ideias, todos os dias aqui em casa a gente tem inúmeras discussões políticas sobre ideias e etc. E sempre surge ideia foda, assim, sabe? Pra poder falar. E eu não anoto, ou então eu perco a vibe em 5 minutos depois, né? Perco o argumento, a linha de raciocínio. E isso é muito ruim, né? Então, bom, tô aqui gravando agora o segundo episódio e novamente não anotei merda nenhuma, né? Mas vai sair assim mesmo. Cara, mas a vida é assim, né? A gente planeja e nem sempre as coisas saem como a gente planejou, né? Como o nosso ideal buscava, né? Só que, cara, pensando sobre isso, de que a gente planeja as coisas e nem sempre dão certo, eu trouxe um raciocínio aqui, uma linha de pensamento bem bacana. Eu tava no Instagram zapeando, né? E nos stories, que é o que eu mais consumo mais stories das pessoas do que o próprio feed, tá ligado? Um amigo meu, um grande amigo meu, ele compartilhou nos stories dele um post de um cara que parece ser músico independente, né? Onde ele lamentava muito. Ele fez um texto bem grande lamentando de como funcionam as coisas, né? Hoje em dia a gente reclama muito da política e etc, mas a gente vive na rede social. E aí ele faz uma introdução do texto dizendo que anos atrás ele foi convidado pra entrar no Instagram e como músico, né, que eu entendi que ele era músico independente, seria um espaço bem interessante pra ele poder divulgar o trabalho dele. Só que não deu certo, né? Ele já desconfiava que o Instagram era uma rede social fútil, onde as pessoas só se importam com a aparência, e depois de um tempo ele viu isso nos resultados da audiência dele. A galera não se importa com a música dele. Sendo que eu tava ouvindo o som do cara e, assim, é absurdo, é excelente. Eu só não vou falar o nome dele aqui porque eu posso tecer alguma crítica e também sem autorização do cara. Crítica não é divulgação, né? Então, de certa forma eu concordo com ele. Agora, o ponto é o seguinte, eu acho que a pessoa tem que ser muito ingênua, a gente sabendo que internet é um lugar muito tóxico, saca? É um lugar muito fútil. Aonde que entra a ingenuidade que eu tô falando? A gente tem que ser muito ingênuo de achar que vai ser diferente da realidade. Eu não acredito que a rede social ou a internet ou esse ambiente seja muito diferente do que a gente faz no dia a dia, do que a gente conversa na mesa de bar. Eu não acredito que o racismo que a gente vê na internet, que, caraca, 7 horas da manhã, se você pega o celular e abre qualquer rede social, você já começa a ficar nervoso por conta do racismo. Pelo menos eu começo a ficar nervoso, a mão chega a tremer e tudo. Cara, isso é como é a realidade, fora da rede social. O virtual, ele nada mais é do que uma representação da realidade. Se ele tá na rede social buscando audiência e não encontra, ele não deveria ficar frustrado, porque afinal de contas ele só tá indo procurar na rede social porque a realidade fora do virtual já não tem sido boa o suficiente para divulgação do próprio trabalho desse artista. E tem sido assim com todos. A única coisa que faz um artista ser realmente valorizado não é sua arte em si. Parece que precisa-se de uma validação de alguém famoso ou de alguém, um padrinho com muito dinheiro para poder fazer um investimento para que o seu trabalho alcance mais pessoas. Trabalhar com arte não é sobre como você pode tocar o seu público. Essa é uma visão muito romantizada, né? Que a arte por si ela encanta, mas na verdade não é assim que funciona. O que faz a arte ser consumida é um trabalho de convencimento que o artista tem que fazer. Ele tem que ficar muito tempo repetindo trabalhos, muito tempo divulgando e postando. Antes da rede social era muito tempo na rua, muito tempo em ambientes relacionados à arte, seja museu, não importa. No final das contas é isso que vai fazer o artista sobreviver. Agora, o artista ter destaque, ter um sucesso comercial, cara, isso aí já é uma outra conversa. E sempre foi um processo de propaganda, marketing e, obviamente, com veículos, né, que possam fazer uma espécie de lavagem
lavagem cerebral. Então, por exemplo, a gente vê isso na música, a gente vê isso na arte pictórica, a gente vê isso em teatro. Não importa, cara. Se você não é uma personalidade já reconhecida, ou se você não tem alguém que seja uma personalidade reconhecida, que seja influenciador de alguma forma, a sua arte vai ficar no limbo e no máximo você vai conseguir sobreviver dela. Para que tudo isso melhore, a gente tem que desconstruir o conceito de sucesso. Muita gente, muitos amigos meus que também trabalham com arte, eles acreditam que sucesso é quando ele tem a música dele na televisão aberta, ou numa estação de rádio, ou tem a sua pintura sendo reconhecida por alguém famoso. Cara, mas sucesso não necessariamente é isso. Até porque se você buscar isso e você não conseguir encontrar, você não conseguir chegar lá, a frustração é terrível. Na minha vida, eu posso falar por mim, né? O que eu entendi como sucesso é aquilo que me traz paz, é um momento de paz, é um momento de tranquilidade, é alguma meta realista, prática, alcançada, entende? E não um conceito de pessoas que muitas vezes tiveram privilégios que eu não vou ter, nunca vou ter. Sem certos privilégios, a gente não vai alcançar certas posições. Então é mais ou menos sobre isso. Eu acho que esse artista, né, esse músico que postou nos stories dele que a gente tá dando mole, a gente deveria ir pra Brasília e acabar com tudo, cara, ele tá certíssimo nesse ponto, mas ele tá muito equivocado quando ele acha que a culpa é nossa, de que a gente não tá fazendo as coisas mudarem. Cara, o sistema funciona todo assim, sempre foi assim, não é uma novidade de rede social, sempre foi assim. Na verdade, hoje talvez seja até melhor, porque a gente não fica dependente de tantas organizações para ter o nosso trabalho divulgado, certo? A diferença agora é que realmente tá tudo muito mais centralizado, né? O algoritmo é o vilão hoje em dia, né? Se você tiver insistência, vai ser exatamente como era antes da rede social. Uma hora alguém vai notar. Isso, claro, se for a meta, né? Ser notado. A minha meta, por exemplo, é apenas ter paz. Qual é a meta que você tem? Pensa sobre isso aí. Obrigado aí por ter ouvido mais um episódio até o final. Em breve eu vou trazer mais alguns pensamentos aí. Valeu, valeu, valeu. Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.